É por isso que talvez e provavelmente você que já tentou lei da atração, já tentou mudar a sua vida, já tentou, ache isso uma balela. Eu já vi muitas mulheres tentando mudar de rotina, de carreira, de hábitos, de relacionamentos e falhando não por falta de força de vontade, mas principalmente porque elas estão vivendo em estado de sobrevivência e muitas vezes essas mulheres nem sabem sobre isso. Inclusive, eu já fui essa mulher. Eu tentava fazer, me esforçava muito. Acho que eu era uma das mulheres mais esforçadas e disciplinadas. E mesmo assim, o resultado não vinha. Não vinha na minha saúde, no corpo que eu queria, nos meus relacionamentos, no meu profissional. E eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que que tem de errado? Por que que eu sou o exemplo da pessoa esforçada, da pessoa determinada, e eu não tenho resultados? E foi aí que, depois de muitos anos, de muitos estudos, eu descobri que nenhuma mudança de vida se sustenta, nenhuma mudança de vida acontece de fato se o seu sistema nervoso está vivendo em alerta, se o seu sistema nervoso adotou esse estado de sobrevivência como uma identidade que você está carregando e, consequentemente, criando a sua realidade a partir dessa identidade. E é por isso que hoje eu quero que você entenda nesse vídeo que primeiro você tem que pensar na regulação do seu sistema nervoso antes de você mudar qualquer coisa. E aqui eu falo isso com muita verdade mesmo, com muita profundidade, porque a gente vive numa sociedade onde a grande maioria das pessoas estão vivendo em estado de alerta. O seu corpo acha que a sua rotina é basicamente feita para você fugir de um leão. É como se você estivesse ali numa selva todos os dias, a todo momento, e o seu único objetivo é sobreviver. Isso acontece no cafezinho que você toma, nos e-mails que você responde, quando você acorda, quando você vai para academia, tudo. E o motivo, o fator principal não é necessariamente o externo, mas como você lida com esse interno. Por isso que aqui eu quero falar muito sobre a regulação, que é um dos primeiros pilares, inclusive, que eu trabalho dentro da Renove-se, que é o meu programa de acompanhamento individual, e que foi desenhado a partir dessa jornada que eu vivi. Primeiro, eu precisei regular o meu sistema nervoso para depois me reconectar com a minha essência, com as minhas emoções e só depois expandir, só depois manifestar. Eu vejo muitas pessoas falando sobre manifestação e já se fala assim que manifestação não é só sobre você pensar positivo e nem só sobre você sentir. O sentimento, ele é sim o fator principal da manifestação, mas esse sentir vem de um estado interno. Então, se você não está regulada, se você não está bem centrada, você vai ter uma identidade e, portanto, você vai produzir emoções de escassez, de medo, de carência, de preocupação, de ansiedade. E aí você vai atrair mais coisas desse tipo para a sua vida. É só, gente, é muito simples, é matemático, é como o Hélio Couto fala, é mecânica quântica, é físico. Então, assim, você sentiu, você atrai. O que você manda, você atrai de volta. Então, se você está vivendo em um sistema de alerta, onde você está preocupada, reclamando, com medo o tempo todo, nesse modo de ansiedade, você vai mandar isso para o universo e isso vai voltar para você. E aí é por isso que você está atraindo muito problema para sua vida. Você fala, meu Deus do céu, eu faço e eu não consigo ter resultados. Por quê? Porque não é só fazer. O fazer, ele é uma parte muito importante. Mas sabe aquela regrinha do 80-20? Que 80% dos seus resultados vem de 20% da sua execução, do que você faz? Gente, é exatamente isso. 20% é o que você faz.
80% é o que você sente, é como você está internamente. Por isso que não adianta você fazer se você tá no modo de sobrevivência, se você tá em alerta, se a sua identidade, ela é uma identidade ansiosa, é uma identidade desregulada. Quando você equilibra isso em você e você tá centrada, você inclusive consegue ter intenções mais claras e você consegue, assim, como se fosse uma flecha ali naquilo que você quer atingir. Porque o universo, ele também gosta muito de objetividade. Então, se você fica, meu Deus, eu não sei o que eu quero, ou então eu quero uma coisa hoje, depois eu quero outra coisa amanhã, depois de amanhã eu quero já outra coisa, já mudei, e você fica com dúvida, com medo, você vai atrair mais disso da sua vida. Sua vida vai ser uma confusão, se ela já não está. Por isso que dentro da Renove-se eu não peço para você pensar positivo, eu não peço para você ter mais performance, a gente já sabe fazer isso, a gente já cresceu com todas essas informações. O que as pessoas ainda não falam é sobre o seu corpo, como o seu corpo está. Ele está seguro? Ou ele está numa selva, como se ele estivesse realmente correndo de um tigre, de um leão? Como se a única coisa que você tivesse que fazer na sua vida é sobreviver. E pasmem, a grande maioria das pessoas ainda estão vivendo nesse modo de sobrevivência. E por isso que não adianta você ter disciplina, inclusive se essa disciplina ela é uma disciplina rígida, que ativa ainda mais esse estado de alerta no seu corpo, se você não tem um sistema nervoso regulado. E eu nem gosto muito aqui de falar sobre essa palavra disciplina, eu até fiz um vídeo sobre isso, tem aqui no canal, eu sempre falo desse vídeo porque eu fui esse perfeito exemplo dessa mulher disciplinada, só que isso fritou ainda mais o meu sistema nervoso e fez com que eu alimentasse essa rodinha, atraindo mais situações na minha vida que reforçavam esse meu padrão vibratório que eu estava, aquela minha identidade. E eu só consegui entender isso quando eu cansei, quando eu estava exausta, quando eu quase entrava em um burnout novamente. E eu falei, não, basta, eu não quero entrar num burnout de novo. Eu preciso resolver isso. E foi quando eu entendi que toda essa minha ansiedade, todo esse meu estado de alerta tinha uma causa raiz. Aquilo não é quem eu sou, mas aquilo tinha se tornado a minha personalidade. E, portanto, toda a minha vida, tudo que acontecia ao meu redor, respondia a essa minha personalidade, a essa minha identidade, que foi construída a partir da cultura em que estamos inseridos, principalmente da cultura ocidental, e do estilo de vida, das experiências de vida, né, do seu crescimento, de como você foi ensinada a estar no mundo para sobreviver, para dar conta, para ser forte. Nós mulheres, a gente teve muito essa configuração, todos nós seres humanos, né, é um problema cultural, mas principalmente para nós mulheres, foi ensinado muito a abafar a nossa feminilidade. Você não pode ser feminina, você tem que ser forte, você tem que aguentar, você tem que estar sempre em alerta. Até porque, gente, infelizmente, nós mulheres ainda vivemos com medo diante de tudo que acontece. Mas, inclusive, eu vou falar algo que é delicado, mas que é verdade. Se você muda o seu padrão vibratório, você não atrai situações de violência, situações de sofrimento, de perigo, porque você não ressoa com isso. Isso é um conhecimento e um entendimento muito profundo, mas verdadeiro. Porque eu já estive em uma situação de extremo perigo e que depois eu sinto muito de trazer aqui no canal para vocês. É uma história que para mim foi uma história muito significativa, que eu poderia ter facilmente arriscado a minha vida de várias maneiras, mas eu tive um centramento e uma paz e uma confiança e uma fé tão grande naquela hora que tudo se resolveu. Gente, uma coisa que era impossível se tornou uma coisa assim
totalmente possível e totalmente guiada pela minha sabedoria interior. Uma situação onde eu poderia ter facilmente arriscado a minha vida, finalizou de uma forma surpreendente, que todo mundo que eu conto essa história, todo mundo fica assim, gente, o que é isso? O que aconteceu? É impossível? Sério que isso aconteceu? Depois eu trago aqui no canal pra vocês. Comenta aqui se você quer saber sobre essa história, que se tiver muitos comentários, muitas reações, eu com certeza vou trazer, que é uma história assim que pra mim é... Toda vida que eu penso que algo é impossível, ou toda vida que eu penso que eu não posso, que eu não consigo, eu penso nessa história. E eu vejo que sim, eu consigo, eu posso. E o impossível se torna possível, né? Tudo que eu acho que é impossível, eu sei que não é impossível, que é possível e que é só a maneira de eu estar vendo aquilo, de eu estar sentindo aquilo, a maneira como essa minha identidade está construída, que determina se aquilo é possível ou não. Por isso que eu falo, não é falta de esforço, não é falta de disciplina, é simplesmente um sistema que tenta tomar decisões racionais quando o seu sistema nervoso não está dando prioridade ao seu racional, ao que você está pensando ali na lógica, está dando prioridade ao seu instinto primitivo, que é o estado de alerta que, para nossa sobrevivência, ele é sim muito importante. Não é que ele é ruim, tá, gente? O sistema nervoso, ele faz o papel dele, que é nos manter vivos, que é proteger a gente, que é sair de uma situação perigosa. O problema é quando você leva isso para sua rotina, quando você não consegue sair desse estado, que vira esse CDzinho aí rodando em você e que o seu corpo vai gastando cada vez mais energia. E isso é real, porque quando você está num estado de alerta, o seu corpo vai consumindo muitos nutrientes para que você tenha energia, para que você tenha combustível. É igual um carro. Quanto mais você está exigindo ali dele, mais combustível ele vai estar pegando para poder funcionar. Então as suas vitaminas ficam baixas, tudo no seu corpo é consumido e inclusive você engorda mais porque o seu corpo tenta lhe proteger. E a gordura, ela é uma capa de proteção. Então esse inchaço, gordura acumulada, essa barriga de cortisol que tanto se fala, é simplesmente o seu corpo tentando se proteger. Então ele está fazendo o trabalho dele. Graças a Deus, né? O nosso corpo é muito maravilhoso e inteligente. Só que você vai fazer isso com ele, você vai fazer com que ele continue nesse ritmo, você vai esperar você ter uma doença maior, ou então você precisar ir para o hospital, ou precisar ter realmente uma doença mais grave para você olhar para isso? Ou você vai se antenar nesses sinais já da ansiedade, que a ansiedade está te mostrando, e tomar uma decisão agora, para que isso não se agrave, para que isso não vire uma bola de neve. Então isso não é só sobre você ter outra vida, é sobre você ter vida. Porque se você continua a alimentar esse sistema no seu corpo, você não vai ter vida, porque sem saúde a gente não faz nada, gente. As pessoas ainda não estão entendendo isso. A saúde mental, que é tanto falada, ela não causa um impacto só no mental. O mental, ele é uma área muito afetada que desconfigura todo o resto do seu corpo, do seu organismo. Quem tem problema de saúde mental, consequentemente tem algum problema físico, principalmente naqueles casos de saúde mental, onde já é mais agravado esse quadro. Eu fui essa pessoa. Eu precisei olhar profundamente para o meu diagnóstico de SOP, para entender que esse diagnóstico, ele só era uma mensagem de algo mais profundo, que era o meu sistema nervoso. E que quando eu consegui olhar para esse sistema nervoso, eu consegui cessar os sintomas de uma doença metabólica, uma doença crônica que muitos médicos falam que não tem cura. E eu consegui cessar os sintomas. Entendem? E a minha saúde mental melhorou, consequentemente. Então, quando você entende isso, você entende que você também não consegue sustentar nenhuma mudança
se você não sustenta o seu estado interno, se você não equilibra suas emoções, se você não muda a sua mentalidade, se você não tem comportamentos que condizem com essa nova identidade. É só assim, alinhando tudo isso, que você consegue manifestar uma nova realidade. E aí é muito engraçado porque eu vejo muito nas mulheres que eu atendo, que eu acompanho, e não só nisso, mas na sociedade como um todo. Várias mulheres tentando começar protocolos novos, dieta nova, sistema novo, novos hábitos, nova rotina. Mas são mulheres que principalmente elas estão ainda tentando fazer isso através da disciplina de um modelo altamente linear e masculino, ou seja, que foi feito e pensado para homens, para o metabolismo masculino e não para o metabolismo feminino. E graças a Deus, a gente já tem muitas pessoas falando sobre isso, da área da nutrição principalmente, que as dietas, todos esses protocolos foram feitos para homens, porque essas pesquisas foram feitas em homens, na sua grande maioria. Então, muitas mulheres tentam seguir esse ritmo e, primeiro, elas já estão com o sistema nervoso todo bagunçado, todo fritado, e elas ainda tentam seguir um protocolo que não foi feito para o corpo feminino delas. Então, vocês entendem o tamanho desse problema, dessa questão? E aí, por isso que eu vejo várias mulheres, e eu, novamente, fui essa mulher, que tentam, se esforçam, são determinadas, disciplinadas, e muitas vezes abandonam o barco porque não conseguem ver os resultados ou acham que aquilo não é para elas. Isso não é para mim. Não dá certo, eu sou errada, eu não consigo, tem algo de errado comigo. De fato, tem algo de errado. Mas não é que você é a única pessoa que não consegue. Muitas estão vivendo nesse estado. Só que tem outras mulheres que, por ter o sistema nervoso mais regulado, elas conseguem ter mais resultado. Por quê? Porque o sistema nervoso delas estão mais adaptados para esse tipo de estímulo, de rotina, de disciplina, de modelo, de protocolo. Isso não significa dizer que você, porque você não consegue, que você é a única errada, que você é quebrada. Não. Isso significa dizer que você tem que olhar para outro caminho, que seja mais coerente e alinhado com quem você é, com como você funciona. Quando você muda, você precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto já traz esse gasto de energia. Você tem que fazer algo diferente do que você costumava fazer. Então, o seu corpo, a sua mente, tudo vai gastar mais energia para você ir em direção desse novo objetivo, dessa nova mudança, de fazer tudo diferente. Só que se você já está com o sistema nervoso sobrecarregado, que já demanda muita energia de você, como que você vai mudar? Como que você vai sustentar essa mudança? É por isso que talvez e provavelmente você que já tentou lei da atração, já tentou mudar sua vida, já tentou, ache isso uma balela. Porque você não fez o caminho certo. Porque você ainda tentou ir por esse racional, por esse mental. Porque ninguém nunca falou que você precisa olhar para algo mais embaixo ali, mais profundo, mais latente. E você acha que não funciona com você, que não dá certo para você. Todo ser humano veio com a mesma configuração. Se uma pessoa consegue, você também consegue. Agora, isso não quer dizer que a forma como aquela pessoa fez seja exatamente a mesma forma que você tem que fazer. Não. A fórmula é a mesma, mas a forma de fazer é diferente. Especialmente, que eu vejo muito isso e eu preciso falar, muitas mulheres se espelhando em homens. Homens funcionam de uma forma, mulheres funcionam de outra forma. Até nós, mulheres, somos diferentes e temos
padrões muito parecidos, né, muito similares, até a gente tem nuances que dirá você se inspirar em um homem para você alcançar tal objetivo. Você achar que você tem que traçar o mesmo caminho que o dele, quando o corpo dele é totalmente diferente do seu. E é isso o que acontece na nossa sociedade. É isso que acontece, muitas mulheres se inspirando em performance masculina. Gente, quando que essa conta vai bater? Você pode até alcançar os resultados, mas seu corpo depois vai cobrar. Entende? Então, quando você começa a entender sobre isso, você entende que não é sobre falta de comprometimento. Não é porque você é preguiçosa, não é porque você nasceu com a configuração errada. Não. É simplesmente uma sequência errada, a forma errada de fazer. É você tentando construir um império em cima de uma base altamente instável. É o que eu sempre falo para as minhas alunas e interagentes. Você só consegue construir algo depois que a base está firmada. É só você pensar num prédio, numa casa. Você não consegue criar um prédio, uma estrutura deste tamanho e deixar ele firme e sólido se a base não está firme e sólida. A base é a primeira coisa que você tem que se dedicar para você firmar. E aqui eu também quero frisar que você ter um sistema nervoso regulado não significa dizer que você vai estar calma 100% do tempo. Não. A gente vive em um mundo caótico, gente. Então, consequentemente, a todo momento, você está sendo estimulada a se estressar, a sair dessa zona de segurança. Mas a importância de você se dedicar na regulação do seu sistema nervoso é você treinar ele para que ele consiga voltar para esse estado de segurança sempre que preciso, porque você vai passar por períodos de estresse. Isso é a vida acontecendo, especialmente essa vida moderna. Então não tem como a gente fugir dessa realidade. Isso aí não é o que eu tô trazendo aqui para você, mas é você aprender a lidar com ela de uma forma que isso não lhe adoeça, que isso não tire seu potencial, que você precise ser refém disso. Não. Especialmente se você é uma pessoa altamente sensível. Porque, como você bem já sabe, se você já é inscrita aqui no canal, inclusive se você não é, já se inscreve aqui e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Mas se você já é inscrita, você sabe que eu falo muito sobre alta sensibilidade aqui, porque eu também sou uma pessoa altamente sensível. Então, nosso sistema nervoso, por captar mais facilmente esses estímulos do mundo, aí é que a gente tem que redobrar o nosso cuidado e a nossa atenção com o nosso sistema nervoso e trazer essas práticas de regulação para o nosso dia. Senão, gente, a doença, ela é certeira, tá? Se você tá consumindo esse lixinho, esses estímulos, e você não tá regulando isso, isso vai adoecer o seu corpo. Isso aí é, novamente, matemática, física. É um fato, né? Então, você regular o seu sistema nervoso é sim para você aprender a ter mais calma, mais resiliência diante de todas essas situações. Mas não significa dizer que você vai precisar ser zen o tempo todo, ou ai, a vida é linda, maravilhosa, ou aquela ideia da positividade tóxica. Não é sobre isso. É sobre você ter resiliência. Isso é aumentar o seu tônus vagal. É você entender que, ok, passei por esse estresse, passei por essa hiperestimulação, mas eu tenho ferramentas para voltar para um estado de segurança, para voltar para um estado de leveza, de centramento e seguir com a minha vida, com o meu dia de uma forma leve, de uma forma feliz, de uma forma plena, gente. Não é isso que tantas pessoas buscam? Só que elas buscam essa felicidade em compras, em viagem, em várias coisas externas, quando isso está dentro de você. E quando você entende isso, sua vida transforma, sem esforço nenhum.
simplesmente porque você muda a sua identidade. Então, se você já quer começar a aplicar essas práticas de regulação que são muito simples, é todo um conjunto que eu trabalho de uma forma muito profunda dentro do programa de acompanhamento individual Renove-se. Eu vou deixar aqui o link na descrição se você quiser iniciar esse programa de acompanhamento comigo. Aqui na descrição da bio do YouTube tem também o formulário de aplicação para você conhecer um pouquinho mais da Renove-se e para você ter uma conversa individual comigo, onde eu vou entender mais sobre o seu caso, sobre em que estágio de desregulação você se encontra e como eu posso te ajudar nesse processo. E também lá dentro tem práticas de regulação que são muito simples, que você consegue fazer do conforto da sua casa e que o resultado é muito rápido, tá? Já na prática mesmo você sente essa regulação no sistema nervoso. Mas então é isso, mulher. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu espero que você tenha entendido que não adianta você fazer ritual de manifestação, você fazer afirmações, você estudar a lei da atração, tentar aplicar tudo isso se antes você não faz o básico, se reconectar com o seu sistema nervoso e com seu corpo feminino, tá? Porque inclusive quando você se conecta com seu feminino, a magia acontece também. E eu vou trazer cada vez mais esses assuntos aqui no canal. Então já curte esse vídeo aqui para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse, a levar esse conteúdo para cada vez mais mulheres que precisam saber sobre isso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse e para você crescer, aprender e se desenvolver cada vez mais e viver a vida que você de fato merece, porque você merece e você consegue. Você só precisa ajustar algumas ferramentas aí dentro para que a fórmula ela aconteça da forma certa, tá bom? Então, obrigada por ficar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Menos ansiedade e mais presença.